Noticiário do Campinense no programa. Eu sou campinense, com muito orgulho de coração. Campinense. Felipe Costa, boa noite, Felipe. Boa noite para você, Dimas. Um abraço para a galera rubro-negra acompanhando Bola na Rede aqui na 1050M. O torcedor do Campinense realmente começou a semana com o gosto amargo da derrota na boca. Agora não foi qualquer derrota. Ano passado, por exemplo, o time perdeu para o Muricy na estreia da Série D, lá nas Alagoas. Agora, com um time misto, em meio a uma decisão de campeonato paraibano, enfim, tinha toda uma justificativa para a derrota do ano passado. E aí, justificativa, você pode até compreender e também questioná-la. Agora, para ontem, esse 4-3 para o Atlético de Pernambuco contra o Campinense, na situação que aconteceu, realmente é injustificável e inexplicável. Estávamos por lá fazendo a cobertura com todas as dificuldades pelas quais nós passamos. O Campinense chegou na sexta-feira, concentrou em um dos melhores hotéis da região, enfrentou um time que foi formado há 2 semanas, que se concentra numa cidade que fica a 30 quilômetros de Carpina, que é onde ele manda os jogos, em Limoeiro. Teve problema com o ônibus, chegou, não aqueceu bem, foi direto para o jogo. É um time formado por jogadores, em sua maioria, sub-20, alguns com 21, 22 anos. Enfim, é repercussão nacional essa derrota do Campinense para o Atlético, justamente por conta dessa disparidade, tanto estrutural quanto de material humano. O Campinense tem um elenco de Série C disputando uma Série D e vexatoriamente perdeu para um time que tem todas as características de um time amador. Aí isso, realmente, para o torcedor que foi a Carpina e não conseguiu entrar no estádio porque o Paulo Petribu não reunia laudos e a CBF não liberou a presença do espectador, mas que, como o Dimas registrou, muita gente foi, ficou em cima de laje, em cima de muro, assistiu o jogo, viu. No primeiro tempo não, o time do Campinense até levou um gol numa falha, depois conseguiu, quando os caras quiseram, conseguiu virar e virar muito bem o marcador, fechou com 3-1 no primeiro tempo, mas no segundo tempo, uma apatia muito grande tomou conta da equipe. O Atlético de Pernambuco foi valente, conseguiu 4-3 e realmente foi um resultado vexatório e aí é preciso, claro, ter um pouco de cautela na análise, mas essa derrota de ontem pode sim prejudicar e muito o planejamento do Campinense em termos de classificação, porque pelo andar da carruagem, pelo que se desenha, o Atlético de Pernambuco vai ser o fiel da balança, ou seja, vai ser aquele ponto de equilíbrio. Quem perder ponto para o Atlético, como o Campinense perdeu ontem, pode estar fadado a não se classificar para a próxima fase. Enfim, é claro que ainda restam 5 rodadas e para os 4 integrantes do grupo A8, Itabaiana, Campinense que foram derrotados, Fluminense de Feira e Atlético que saíram vitoriosos da primeira rodada, todos têm amplas chances de classificação. Agora, é verdade que o Campinense ontem não fez principalmente um bom segundo tempo, perdeu um jogo que estava em suas mãos e a explicação é muito complicada de se dar. Agora, eu queria me permitir aqui, Dimas, ouvintes da Rádio Caturité, um relato sobre toda essa boataria que é criada após algumas derrotas do Campinense. Muito se fala, tem panelinha. A panelinha é liderada por Gledson e é liderada por Negrete. A panelinha está prejudicando o Campinense nisso, se fala muito em panelinha. Como setorista do clube, e aí o torcedor me pergunta, para na rua, telefona, e aí nas redes sociais, como é essa panelinha? Gente, eu estou todos os dias no Campinense Clube, fazendo a cobertura para a Rádio Caturité, tentando trazer para os torcedores as informações, e eu não cometeria essa indelicadeza, essa prevaricação de saber de uma informação e não trazer aqui, como eu trouxe a informação de Fernando Pires, que foi suspenso do jogo contra o Botafogo e porque se ausentou do treino da segunda após a eliminação para o Sport, etc e etc. Agora, eu confesso a vocês, se tiver acontecendo alguma panelinha nesse elenco do Campinense, cadeirão, né, como se chama, ou eu sou muito inocente ou eu estou cego, porque no dia a dia eu não percebo esse tipo de comportamento. Agora, que realmente há alguma coisa muito estranha acontecendo, deve estar acontecendo internamente, no vestiário, tanto no treino quanto no jogo. E vestiário não é local
de repórter ou de qualquer outra pessoa alheia à comissão técnica e ao clube em si. Então, eu falo do que eu vejo nos treinamentos, vejo como semana passada até a gente discutia com o Alex Travassos em uma entrevista, ele falando do grau de competitividade dos treinamentos. Realmente, vimos isso a semana toda. Ontem o Campinense fez um baita de um primeiro tempo, virou o jogo 3-1, jogando muito, criando e perdendo oportunidades. Agora, no segundo tempo o ritmo caiu, o time do Atlético venceu e aí a derrota dá margem a muita coisa. Falo do que eu vejo. Perdeu 3-0 no segundo tempo, né? Perdeu 3-0 no segundo tempo, exatamente. Ganhou de 3-1 no primeiro tempo, perdeu de 3-0. Um time que há 16 jogos não vencia. A primeira vitória do Atlético no início tomou uma proporção muito grande. Verdade. E aí a gente se questiona, poxa, será que os caras iam fazer isso com eles? Eles mesmos se desvalorizaram? Não, eu acho que não. Ia entregar um jogo daquele? Eu acho que não, porque não estão querendo nada mesmo. Isso dá margem a muitas especulações, muitos boatos. Eu estou aqui trazendo tratando dessa questão da panela, porque é o que o torcedor mais pergunta. Bom tem demais, panelinha? Bom demais. Gente, se tiver, ou eu sou muito inocente, ou eu sou cego. Amanhã o time se reapresenta, o time titular do Campinense se reapresenta, está marcado um protesto da torcida rubro-negra para o estádio Renatão à tarde. Hoje, aquela mesma galera de sempre foi lá para as arquibancadas, xingou treinador, falou com os jogadores, mas só os reservas treinaram. O time titular só se reapresenta amanhã e trabalha em um expediente na parte da tarde. Hoje foi mais aquele trabalho coletivo em campo reduzido, depois alguns jogadores como o Thiago Orobó treinou finalização, o preparador físico fez um trabalho também, uma movimentação com os jogadores que não atuaram e os que ficaram em Campina Grande. Enfim, a preparação mesmo para o jogo contra o Itabaiana começa de fato amanhã e a torcida tem prometido se fazer presente na arquibancada do Renatão para protestar contra os jogadores por conta desse mau resultado de ontem, 4-3 para o Atlético e o Campinense, tentando a reabilitação no próximo domingo contra o Itabaiana. Dimas. Pode nem empatar, viu? A obrigação é vencer dentro de casa, ganhar um jogo fora para recuperar esses 3 pontos que o pessoal perdeu ontem. E vencer bem, né? E vencer bem. Não é uma vitória, não é um golzinho pelado, não.